A ancestralidade é vista de diferentes formas por estudiosas e estudiosos. Partiremos da ideia de que ancestralidade é a herança de um determinado grupo, algo tão forte que segue como memória concreta. A ancestralidade nos aproxima de nossa história como comunidade. Mostra aquilo que temos em comum, as lembranças, afetos construídos ao longo de muitas gerações, passados por meio de contação de história, dos saberes, expressões, costumes e práticas. Ela está presente na forma como lidamos com a terra, o modo como manejamos os animais. A ancestralidade também está presente em nossa resistência negra, quando assumimos a história do nosso povo, quando nos orgulhamos de tudo que somos e de toda a luta dos nossos antepassados. O que é identidade? Identidade é uma construção. Ela se relaciona com a história das pessoas, a geografia dos lugares que elas habitam, as organizações e associações das quais fazem parte. Identidade é também as memórias coletivas, as formas de encarar o sagrado e uma série de outras coisas. A identidade é também construída individualmente, com o passar do tempo, sendo cheia de significados. Devemos pensar em identidade a partir de uma pessoa e também de uma imensidão de gente. No Brasil, quilombo foi o nome dado às comunidades de negros que lutaram em busca de liberdade e foram contra a escravidão. Os quilombos hoje em dia se destacam pela proposta de coletividade, partilha ações tão importantes dos dias atuais. Em Palmares, o quilombo que inspira muitos outros, o pouco que tinham era dividido, da fartura do que brotava da terra até os sonhos de liberdade. Valorize os saberes tradicionais, as histórias antigas dos territórios, os nomes e as ações dos seus ancestrais, as rezadeiras, os reizeiros, os raizeiros e as artesãs. Sonho de 3.000 comunidades quilombolas no país. Precisamos manter vivo todo esse legado. E o que é uma comunidade de fundo de pasto? O fundo de pasto está presente no sertão semiárido do estado da Bahia. Existem fundos de pastos quilombolas, indígenas e de agricultoras e agricultores familiares. A organização do uso da terra é individual e de uso comum. Essas comunidades ainda se organizam e trabalham em pequenas atividades de agricultura e no manejo de rebanhos de menor porte, como suínos e aves, nas posses individuais, e se associam ao extrativismo vegetal e ao manejo de outros rebanhos nas terras de uso comum, sem que existam cercas. O que são comunidades negras rurais? São grupos de negras e negros que se formaram por meio de ocupações de terras devolvidas após a abolição ou a partir de terras compradas por negros libertos. A terra é importante para as comunidades negras rurais. Eles e elas foram ocupando estas terras de diferentes modos, honrando e valorizando cada pedacinho destas terras, que são suas também, pelo direito costumeiro, o que dificulta suas vidas, muitas vezes, por não possuírem as documentações adequadas. As comunidades indígenas possuem identidades próprias, identidades no plural, pois são muitas as etnias presentes no Brasil, com características, línguas, estruturas, culturas muito diferentes entre si. Somente na Bahia são reconhecidas 16 etnias indígenas, que vivem conforme suas tradições culturais. Em nosso semiárido, temos as comunidades Tumbalalá. Estas comunidades indígenas enfrentam muitos desafios.
Existe a questão com a demarcação das terras, a crescente desvalorização e a falta de apoio, mas as comunidades indígenas continuam na luta, decididas a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras sua identidade étnica. O racismo é a ideia de que os negros e índios são inferiores. Racismo não é brincadeira, não é divertido. Vamos pensar em alguns casos de racismo do nosso dia a dia? Sabe aquele anúncio de emprego que pede pessoas de boa aparência? Ele é racista. Todo mundo sabe que a pessoa para a vaga deve ser branca. Quantos negros e negras que você conhece são médicos, administradores, engenheiros, advogados? As profissões mais valorizadas em nossa sociedade são ocupadas por poucos negros e negras. O racismo é estrutural. Quer dizer que algumas sociedades são estruturadas a partir da discriminação que menospreza e inferioriza negros, indígenas e asiáticos. O racismo não está só nas pessoas, individualmente. Ele está na educação, na política e em todas as instituições e setores da sociedade.